Quando eu penso numa mulher grávida, invariavelmente eu penso em alteração de postura na gravidez, certo? Certo. Essa fotinha aqui de entrada já mostra um pouquinho das alterações que vão acontecendo no corpo da mulher. Vamos olhar com carinho cada uma delas. Então, na gestação, a gente tem um único acontecimento que é bem comum e que, graças a ele, é o que acontece, é o que gera todas as alterações do corpo da mulher, que é o crescimento e desenvolvimento uterino, junto com essa protusão abdominal, que ela é crescente durante a gestação. Então, por conta dessa protusão abdominal, a gente tem diversas alterações aí no corpo da mulher durante a gestação. Essas alterações, elas se tornam mais evidentes a partir da 20ª semana. Então, a primeira alteração que nós temos é que, com o crescimento abdominal e o crescimento das mamas, a gente tem um deslocamento do centro da gravidade, jogando o nosso centro do corpo para frente. Então, a gente tem uma mudança do nosso eixo de equilíbrio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é comum que as gestantes acabam se esbarrando mais fácil, elas não percebem o seu espaço, tá? Isso tudo é porque essa alteração de eixo, realmente, ela está diferenciada durante a gestação. A segunda grande alteração do corpo da mulher, e que é bem evidente também, quase todas as mulheres acabam gerando isso, é a protusão dos ombros junto com a rotação dos membros superiores. Então, até para acomodar um pouquinho mais a barriga, a mulher acaba acomodando essa região assim, de forma mais protusa realmente, né? Ela vai se fechando aqui, até para dar mais conforto realmente para a barriga, tá? Junto dessa protusão, nós temos a terceira alteração, que é o aumento da lordose cervical, tá? E uma anteriorização da cabeça. Então, quando nós temos isso aqui, a gente acaba querendo projetar um pouquinho mais a cabeça para frente e, consequentemente, a gente acaba tendo uma lordose cervical aqui mais acentuada, tá? A gente também vai ter anteroversão da pelve e, com essa anteroversão, um aumento da lordose lombar, tá, gente? Quando é uma paciente que já tem uma lordose prévia, tá? A gente já fica um pouquinho atento porque essa lordose pode se tornar uma hiperlordose. E essa hiperlordose pode trazer aí lombalgias, tá, gente? Então, assim, já na primeira avaliação da minha paciente, eu busco olhar como é que está o estado dessa coluna vertebral dela, né? Então, se eu já identifico uma pequena lordose ou uma hiperlordose em alguns casos, eu já fico um pouco mais atento, porque provavelmente essa é uma paciente que vai me trazer quadros álgicos, quadros de dor constantemente nas sessões, tá? Junto com isso, é muito, muito comum uma tensão à musculatura paravertebral. Gente, assim, ó, quase todas as grávidas possuem a musculatura paravertebral tensionada. Então, durante a minha sessão, e quando eu for pensar na minha massagem relaxante, eu preciso já pensar nessa musculatura paravertebral e como eu vou distensionar esses pontos, tá? Como que eu vou melhorar a mobilidade dessa minha musculatura, melhorando, né, toda a circulação sanguínea ali e tal. Então, destravando realmente essa musculatura e melhorando essas tensões, tá? Além disso, nós temos hiperdistensão dos joelhos e, consequentemente, uma sobrecarga no peso dos pés. E também no pé, um aplainamento do arco longitudinal medial, tá? Então, esse arco aqui da lateral do pé, ele fica mais aplainado e, consequentemente, a gente tem um pezinho mais achatado aí. Junto disso, para finalizar, nós temos uma alteração da marcha. Então, aquela marcha que a gente fala que é o pezinho de pinguim, tá? A gente tem uma rotação externa do quadril, que a gente brinca que ela acaba botando os pezinhos assim numa posição 10 para as 2 da tarde, tá? Então, é aquela postura de pinguim, tá? Por conta de um aumento da instabilidade pélvica, né? E da articulação sacroiliaca. Então, assim, toda essa postura da mulher acaba sendo alterada também na marcha, tá? Tendo alteração na marcha. Então, gente, por que é tão importante que a gente olhe essas alterações físicas, tá? Essas alterações posturais? Porque tudo isso vem gerar na gente mais edema, mais desconfortos, mais quadros álgicos, mais tensões, né?
E a gente tem que sempre estar olhando, eu sempre brinco, eu sempre falo para minha paciente, na verdade, desde a primeira sessão, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, mas a minha base é a fisioterapia. Então, eu sempre vou olhar para você visando as suas articulações, a sua coluna, né? Qual é o teu processo de dor da semana? Como é que você está se sentindo nessa semana? E eu falo isso por conta disso tudo que a gente acabou de ver. São muitas alterações que acontecem no corpo da mulher e que vão me gerar alterações e desconfortos semanais.